Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo bíblico, onde iremos continuar falando de Jesus Cristo, tá? Nós vamos retroceder um pouco na história, porque ontem eu falei, mas não sei se eu falei sobre o que aconteceu quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão pelo João, né? Então, João Batista, né? Aqui está assim. João ele nem queria batizar Jesus, porque ele achava que ele não tinha condições de, de batizar Jesus, porque Jesus era muito acima dele, né? Mas ele quis ser tratado igual a todos. Por isso que João Batista batizou ele. Aí, tá em Lucas 3, versículo 21. Enquanto todo o povo era batizado e Jesus batizado estava em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti está o meu agrado. Que ele fez questão de ser batizado igual a todos e ser tratado igual a quando ele estava na terra, que ele sabia o que ele vinha fazer, né? Nós não iremos falar sobre a morte de Jesus, que nós já falamos. Nós iremos falar sobre tudo o que ele fez de bom e quem é Jesus, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Aqui em Hebreus 1, fala muito bem quem é Jesus, presta bem atenção. O Filho é superior aos anjos. Jesus é muito superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todo o universo, né? De todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o quê? O resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por suas palavras poderosas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, presta bem atenção do que é: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai, e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Jesus é a expressão exata da imagem de Deus. Embora tenha nascido de mulher, Jesus era a expressão exata de Deus, como observou, né, o escritor dessa carta de Hebreus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. No texto em estudo, a palavra traduzida por glória vem do vocábulo grego doxa, que se refere a tudo que Deus é e possui. Em forma humana, Jesus refletia a glória de Deus, que brilhava e se manifestava tanto no caráter de Jesus quanto em suas atitudes. 3 dos discípulos de Cristo tiveram o privilégio de realmente ver a glória de Deus brilhando e irradiando do corpo de Jesus. O mestre, certa vez, levou consigo Pedro, Tiago e João até o topo de uma montanha para orar, e ali foi transfigurado diante deles. Isso está em Mateus 17, 1, 6. A face de Jesus brilhava como o sol, e as suas roupas tornaram-se resplandecentes como a pura luz. Moisés e Elias apareceram e conversaram com ele, e repetidamente
ouviu-se a voz do Pai que disse: Esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Que visão maravilhosa! Jesus transfigurado, à vista dos 3 discípulos. A sua aparência mudou diante deles. A palavra transfigurado pode traduzir uma revelação poderosa para a sua vida. Ela é uma tradução de um vocábulo grego que significa mudança, a qual vem da raiz morpe, que se refere à expressão externa que revela o caráter de alguém e o representa. Jesus viveu nesta terra como ser humano, era o Filho de Deus encarnado. Na transfiguração, a sua aparência fez o quê? Mudou. O Filho de Deus, a expressão exata de Deus, manifestou-se como é a glória de Deus, expressa por seu caráter e que começou a brilhar. Ao escrever aos Colossenses, Paulo descreveu Jesus como a imagem de Deus invisível, né? Nesse versículo, a palavra imagem se refere a Cristo como a representação visível e a manifestação de Deus. Enquanto viveu nessa terra como homem, Cristo era a expressão exata, a representação, né? E a manifestação visível de Deus à humanidade. Ver a Jesus era mesmo que ver a Deus. Cristo afirmou: quem me vê, preste bem atenção, quem me vê, aquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Quando Felipe pediu que ele lhe mostrasse o Pai, Jesus disse: você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter assentado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Como isso era possível? Como aquele homem com quem os discípulos caminhavam e conversavam podia ser Deus? Eles ficavam confusos. Até mesmo os mais próximos a Jesus, que viram os cegos enxergarem e os mortos voltarem à vida, não entendia como era possível que um homem fosse a expressão exata de Deus. Filipe e os outros discípulos só compreenderam plenamente quem Jesus realmente era depois que ele fez o que? Ressuscitou, né? Depois que ele ressuscitou. Quando olhava para ele, via um ser humano normal, que se cansava, ficava com fome e sentia sono, igual qualquer mortal. Os olhos deles enxergavam a aparência externa de Jesus. Quando o mestre disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai, não estava se referindo à aparência física, olhos, nariz, mãos ou pés. Jesus se referia à vida de Deus que procedia do seu íntimo. Como Filho de Deus, a vida do Pai fluía através dele, curando os doentes, expulsando demônios, perdoando pecados, como uma manifestação visível de Deus ao mundo. Jesus ordenava que a doença deixasse os cegos, os coxos e os surdos mudos, pois sabia que era o Filho de Deus. Cristo viveu em vitória plena, sabendo que era o Filho de Deus, gerado pelo Pai, sabendo que era a expressão exata de Deus, sabendo que era herdeiro de todas as coisas. Deus deseja que você enfrente provações, tentações, circunstâncias adversas, como estamos enfrentando, qualquer ataque do inimigo, com esse mesmo conhecimento. Você pode ter uma vida vitoriosa, sabendo que é filho de Deus, gerado pelo Pai, sabendo que Deus o está transformando para que você alcance a expressão exata de Cristo, sabendo que é o quê? Co-herdeiro de todas as coisas com Cristo. Então, vocês estão vendo, né?
E Jesus também, gente, era feito semelhante a quem? A seus irmãos. Tá? Também em Hebreus, isso aí, tá? Não foi a anjos que ele sujeitou ao mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, presta bem atenção, o que ele disse, né? Dizendo o quê? Dizendo que é homem para que com ele te importe, é o filho do homem para que com ele te preocupes, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste da glória e de honra, tudo sujeitais debaixo dos seus pés. Ele não é menor do que os anjos, ele é maior do que os anjos. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda que não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Ele é menor do que os anjos? Não é, né, gente? Ele é maior, nós lemos isso aí anteriormente. Então, nós estamos vendo que Jesus, que ele era obediente a seu pai, né? Jesus escolheu vir a esta terra, aceitou a responsabilidade de redimir a humanidade do pecado. Ele foi chamado, comissionado e enviado por quem? Por Deus. Veio a este mundo porque escolheu ser obediente a quem? A Deus. Jesus foi designado apóstolo e sumo sacerdote. O vocábulo apóstolo significa aquele que foi enviado. Deus enviou Jesus à terra como apóstolo e sumo sacerdote. Cristo disse aos mestres da lei e aos fariseus: eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. No Antigo Testamento, após o estabelecimento do sacerdócio de Arão, quem não fosse oficialmente consagrado sacerdote era proibido de oferecer sacrifícios. Isto era considerado uma ofensa em Israel. Os sacerdotes tinham um chamado específico de Deus. Não era um profissional que um filho escolhia para seguir os passos do pai, ou só porque pertencia à tribo de Levi. Cada sumo sacerdote tinha de ser chamado pelo próprio Deus. Jesus não se elevou à posição do sumo sacerdote supremo, nunca exigiu glória para si. Ele disse aos mestres da lei e aos fariseus: se glorifica a mim mesmo, a minha glória não significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o meu Deus, seu Deus, e quem me glorifica. Deus concedeu essa honra a Jesus. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Cristo foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Está em Hebreus 5:10. Ele foi coroado com glória e honra, com o propósito de sofrer e morrer, tornando-se o único e suficiente sacrifício para quê? Para nos redimir do pecado. Deus chamou a Jesus, designou-lhe uma missão e enviou a essa terra aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim concedeu o pecado na carne. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir o que? As obras do diabo. Dos primeiros registros a respeito de Jesus, após o seu nascimento, mostra no templo, rodeado pelos mestres da lei. Mesmo na tenridade de 12 anos, Cristo já sabia quem era e a quem fora chamado, e tinha certeza que possuía uma tarefa e ia cumprir. José e Maria
havia viajado para Jerusalém com o intuito de celebrar a Páscoa. Quando a festa acabou, eles viram, né, que o menino não estava com ele. Ele estava pregando na igreja para os grandes mestres. Aí depois nós vamos ler depois que Jesus é superior a Moisés, tá? Então, vocês viram que porque Deus mandou Jesus Cristo, né, para morrer na cruz, para nos redimir, e as obras que ele fez, que foi inúmeras, né? E nós é que não damos graças a Deus por nada que Deus tem feito por nós, por nada. Nós somos muito desobedientes, ao contrário de Jesus Cristo. Nós não obedecemos a Deus. Ou será que nós fazemos isso porque a gente não vê Ele? Pode ser isso. Tem gente que acha que é isso, né? Você não obedece aquele que você não vê, mas você sabe o que Deus está fazendo. Você sabe da existência dele, né? Então nós vamos orar e pedir para Deus dar discernimento para nós também, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, meu Pai, que venha abençoar mais um dia de vida, Senhor. Eu peço a Ti que abençoe todos aqueles que estão orando, clamando comigo, Senhor. Que Deus possa fazer um grande mover na vida das pessoas, Senhor. Quebra toda a seta do inimigo, todo o mal, toda a obra do inimigo caia por terra, Senhor. Abençoe o nosso dia, a nossa semana, aqueles que estão internados, aqueles que estão acamados, tão desanimado, tão aflito, desempregado, que Jesus possa fazer um grande mover, Senhor, como fazia no passado, possa fazer hoje também, Senhor. Eu peço a Ti nesse momento, meu Pai, pelo nosso país, Senhor, faça um mover muito grande, meu Pai, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar firme. Que falar de Jesus é muito edificante, a gente aprende muito, né? A gente fica conhecendo melhor o que ele representa para o mundo, representa para nós, e tudo que ele fez, e tenho certeza que ainda vai fazer, né? Obrigada, até a próxima, tá? Fique com Deus.